Graça e paz a todos. Neste vídeo, vamos falar a respeito de 3 hábitos de Cristo e quero falar, também sobre quem nós estamos fundados, que é Jesus. Ele é o nosso fundamento e é Ele que nós devemos seguir, é Ele que nós devemos imitar. Então, quando Paulo ele fala, sede meus imitadores, como eu sou o imitador de Cristo. Então, nós também temos que ser imitadores de Cristo. E que nós possamos imitar esses hábitos de Jesus e sabermos, que Ele é o principal fundamento. Se Ele é o principal fundamento, e a palavra de Deus fala que nós somos lavoura dele, edifícios de Deus, está lá em 1 Coríntios 3, então nós temos que ser fundamentados, através da vida do Senhor Jesus. E Ele que é o nosso exemplo maior. E nós vamos estar aprendendo com Ele, nessa oportunidade, a respeito de 3 hábitos que Ele tinha por costume fazer. E nós vamos estar, então, copiando, Copiando Ele, que é o certo, imitá-lo. E Marcos, eu quero ler Marcos 12, o verso 10 e 11, fala assim: ainda não leste essa escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por pedra de esquina. Isto foi feito pelo Senhor. Tem alguns outros textos que falam sobre isso. Lá em Isaías 28, 16, Atos 4, 11, fala, que é a principal pedra de esquina, ou pedra angular. Essa pedra fundamental, ela era colocada na esquina mesmo da casa. Ela era a primeira pedra a ser assentada quando se ia fazer uma casa, uma construção. E ela formava um ângulo reto. E todo o edifício, então, ele era alinhado a partir daquela pedra. A partir daquela pedra, todas as outras pedras eram ajustadas. Por isso que nós temos que ser ajustados em Cristo. Nós precisamos ser alinhados em Cristo. E através dessa pedra principal de esquina, ou pedra angular. O angular é aquilo que desencadeia outros hábitos. Quando nós falamos um hábito angular, é aquele que desencadeia outros hábitos. Então, Jesus, ele é a principal pedra, ele é a pedra angular. E através da pedra angular foi fundada toda a igreja. E todos nós precisamos estar fundamentados nesta pedra, que é o Senhor Jesus. E hoje, trazendo para o nosso tempo, seria como o alicerce, dos edifícios contemporâneos, de qualquer construção, das arquiteturas. Então, são o alicerce. Então, Jesus é o nosso alicerce. Então, tudo que nós precisamos aprender, nós temos que aprender com Ele. Nós precisamos aprender no Senhor. A nossa vida, ela precisa estar fundamentada a partir dessa pedra. A partir dessa pedra. Então, se pode colocar outras pedras. E as outras pedras, elas serão alinhadas. Elas estarão em harmonia. E nada vai cair. Tudo vai ficar no perfeito harmonia. Então, nós vamos aprender 3 hábitos para que nós possamos estar em perfeita harmonia com o Senhor. Para que a nossa vida também seja ajustada e alinhada no Senhor. E o primeiro hábito, que eu quero falar, está em Lucas 4. Lucas 4, 16. Vamos lá em Lucas? Lucas 4. Vamos lá. Vamos encontrar aqui. Fala assim: e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume. Então, segundo o seu hábito, segundo aquilo que ele tinha costume de fazer. Levantou-se para ler. Então, o que acontece? Chegando em Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado, segundo o seu costume, na sinagoga. Então, Jesus tinha por costume ler a palavra, aprender a palavra. O que era sinagoga na época de Jesus? Sinagoga era onde os judeus eles se encontravam para ler a palavra, para estudar a palavra. Porque na época em que o povo foi levado para o cativeiro na Babilônia, eles não tinham templo. O templo estava destruído lá em Jerusalém. Havia sido destruído por Nabucodonosor. Então eles estabeleceram as sinagogas como lugares de culto. Nós poderíamos chamar hoje as nossas igrejas como sinagogas. E quando
eles reconstruíram o templo, mas muitas pessoas moravam fora de Jerusalém. Então eles levaram esse hábito para a Palestina das sinagogas. As sinagogas, elas começaram no cativeiro. E quando Jesus vem, na época de Jesus, existia mais ou menos 400 sinagogas esparramadas pela Palestina. As pessoas iam em Jerusalém na época das festas, né? Eles iam até o templo. Mas nos outros dias, né? Como aqui está falando no sábado, porque o sábado era o dia principal, vamos dizer assim, que eles tiravam para a leitura da palavra, para meditação, era o dia que eles tiravam. Então, mesmo que eles fossem nos outros dias, mas o sábado era um dia totalmente, né, dedicado ao Senhor. Eles não faziam nada, eles estavam ali na sinagoga estudando e lendo a palavra. Então, irmãos, vamos aprender com o Senhor. A primeira coisa é estudar a palavra, é ler a palavra, é ter costume de ler a palavra. E aonde que eu estudo a palavra, onde eu leio a palavra? Na igreja, na congregação. Aqui era na sinagoga, mas hoje nós temos as igrejas. E muitas pessoas pensam assim, eu vou congregar em casa, eu posso, né, ler a palavra em casa, eu posso estudar em casa. Tá, mas Deus deixou, mas o Senhor Jesus falou que nós precisamos congregar. Por quê? Porque a congregação é que aonde há o quê? O ajuntamento dos santos, a assembleia dos santos. É ali na congregação que um ajuda o outro, aquele que está fraco é ajudado pelo que está mais forte, o que está forte suporta o outro que está mais fraco, suportar, né, na questão de suporte mesmo do peso, né, da situação daquela pessoa, dividir o peso, dividir a carga daquela pessoa que está fraca com aquele que está mais forte. Então, na congregação, nós encontramos um ambiente propício para crescermos espiritualmente, para termos mais intimidade com o Senhor e também para ajudar os irmãos, para estarmos junto com um com os outros. A palavra do Senhor fala, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, para nós vivermos em união, nós precisamos congregar. Nós precisamos o quê? Estar ligados. Então, e aprender com o Senhor. Então, Jesus, ele tinha o costume de ir na sinagoga. Costume ou hábito não se cria num dia apenas. O hábito é aquilo que acontece, que a gente vai fazendo tantas vezes, você vai repetindo aquela atitude até que ela vira um hábito. Então, aquela atitude, para ela virar um hábito, ela é repetida várias e várias vezes. E aqui, então, Jesus, tinha por costume, então ele ia direto na sinagoga. Sempre ele estava ali na sinagoga. Sempre que ele tinha oportunidade, ele estava na sinagoga. E nós vamos ver isso na vida dos discípulos, a mesma coisa. Porque os discípulos, eles estavam aprendendo com Cristo. E nós precisamos aprender com Cristo. Nós precisamos aprender que nós precisamos uns dos outros. E nós precisamos, então, estar unidos em amor, na fé, unidos, né, ali na perseverança, unidos mesmo em um ajudar o outro, no amor, que é a coisa principal, né, que nos une. E o propósito, né, de crescermos, de estarmos mesmo arraigados na videira, sermos mesmo essa pedra, né, nesse edifício que vem sendo formado. Esse edifício é a igreja do Senhor, e nós somos apenas uma pedra que está nesse edifício. Então, nós temos que... E esse edifício ele vai crescendo, e nós vamos crescendo no corpo de Cristo. O corpo é a igreja. Então, um membro fora da igreja, ele não cresce, ele morre. Ele morre. Então, nós precisamos aprender com o Senhor. Primeiro hábito é a sinagoga. Primeiro hábito é estar em comunhão. É o primeiro hábito de Jesus. Vamos ver os outros. O outro está lá em Lucas mesmo, 22, Lucas 22, o 39 e o 40. Diz assim: e saindo foi olha para você ver, e saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiam. Para onde que ele foi? Para o Monte das Oliveiras, como de costume, e também os discípulos seguiam para quê? E quando chegou lá, aquele lugar, disse: orai, para que não entreis em tentação. Então, ele tinha por costume orar. Por costume. Naquela época, né, ele ia muito para o monte, para ele ter privacidade, para falar com o Senhor.
Era um local que ele conseguia. Porque se ele estava nas casas, as pessoas descobriam onde ele estava, ia todo mundo para lá. Então aqui, esse monte pode ser o seu quarto. Não precisa ser exatamente um monte. Mas esse monte aqui pode ser um lugar que você separou na sua casa para oração. Para oração. Né? Aqui onde eu gravo meus vídeos, hoje eu fiz um escritório. Então aqui eu separei para ser um lugar de oração. Então, você pode separar um lugar, aonde você quiser na sua casa, para ser o seu lugar de oração. Jesus, então, ele tinha por costume o quê? Orar. Falar com o Pai. Então, nós temos que aprender que nós precisamos ter o costume, o hábito de orar. E quando a gente cria um hábito, a gente faz isso já vira o quê? Uma coisa automática. É algo que a gente já levanta já fazendo. Ou ou se você tem um horário específico, que às vezes a pessoa gosta de orar de madrugada, que está tudo em silêncio, que é mais tranquilo, ou à noite, né? Mesmo que você faça o seu devocional de manhã ali rápido, às vezes é uma devocional, é uma coisa que às vezes faz muito rápido, por causa que tem o dia todo para trabalhar, várias coisas para fazer, e às vezes à noite é o tempo que você tem mais intimidade com o Senhor. Então, Jesus, ele tinha por hábito, aqui está escrito, olha, saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, para quê? Para orar. E ainda falou, orai para que não entreis em tentação. Então, a oração também nos livra da tentação. Nos dá escape na hora da tentação, porque tentado nós vamos ser. Mas se nós estamos em oração, nós estamos em espírito. E se nós estamos em espírito, nós não caímos em tentação. O nosso espírito, ele dá ordem para a nossa carne. A nossa carne, ela não cai na tentação. Então, o segundo costume dele, primeiro, congregar, sinagoga. Segundo, oração. E o terceiro, vamos ver o terceiro hábito dele. Irmãos, e é tão interessante, né? Vamos ver aqui Marcos 10:1. Vamos voltar lá em Marcos, né? Nós estávamos em Marcos, vamos voltar lá. Marcos 10:1. Então, vamos ver o terceiro costume, o terceiro hábito de Jesus. Ó, e levantando-se dali, foi para os termos da Judéia, além do Jordão. E a multidão outra vez se reuniu em torno dele e tornou a ensiná-los, como tinha por costume. Então, o terceiro hábito de Jesus era ensinar. Coisa interessante, né? Só que para ensinar, irmão, é necessário aprender. Ninguém pode ensinar se não aprende. Eu gosto muito de falar, né, que tudo que eu preciso aprender, o Senhor me leva a ensinar. Por quê? Porque quem ensina aprende 2 vezes. Quem ensina aprende muito mais, muito mais. Então a melhor coisa que nós temos a fazer é estudar, para nós sermos o quê? Ensinar a palavra. Porque não adianta nós, muitas das vezes, né, citarmos, tem pessoas que citam versículos que nem na Bíblia tem, porque ela não tem intimidade com essa palavra, não conhece essa palavra. Então, o terceiro hábito é ensinar. Olha para você ver, eu acho incrível, né? Deuteronômio 6. Deuteronômio 6, Deus dava uma ordem para os pais. Ensina a criança ao levantar, ao sentar, ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho, sentado, aonde tinha, fala assim, e a inculcarás na mente. Ou seja, o pai, ele tinha aquele costume de ensinar. Eles não podiam deixar que a palavra ela se perdesse. Então eles ensinavam em todo tempo. Eles ensinavam de manhã até a noite para que a palavra ela pudesse entrar na vida da pessoa, para que a palavra ela pudesse criar vida na pessoa, para que a palavra ela fosse transmitida através das gerações. E como a palavra chegou até nós hoje, por quê? Porque os discípulos também, eles aprenderam com Jesus e eles ensinaram. Então, eu gosto de dizer que o maior ministério de Jesus não foi curar, não foi pregar, não foi expulsar demônio. O maior ministério de Jesus foi ensinar. Ensinar. Ele, de 90 vezes que ele era chamado, 60 vezes ele era chamado de mestre. Você pode ver na Bíblia, eles sempre chamam Jesus de mestre, porque ele estava sempre ensinando. Sempre ensinando. E aí, o que acontece? Eu estava olhando uma pirâmide de aprendizado feita por uma pessoa chamada William Glaser. Ele falou que 10% nós aprendemos quando nós lemos, 20% quando nós escutamos,
30% quando nós vemos ou assistimos. Então, assim, né, através desse vídeo aí você está aprendendo 30%. 50% quando nós escutamos e observamos. 70% quando nós conversamos sobre o assunto. Então, quando você ouve, você vê e depois você fala sobre aquilo, você medita sobre aquilo. Se você falou sobre aquilo, é porque aquilo está dentro de você. Porque a palavra de Deus fala que a boca fala, o coração está cheio. Então, porque aquilo penetrou dentro de você. Então, você vai conversar sobre aquilo, você vai falar sobre aquilo. E 95% se aprende quando ensina. Olha que coisa tremenda. 95% nós aprendemos quando nós ensinamos. Então é tremendo essa questão de ensinar. E Jesus ensinou para os discípulos de tal forma que aqui em Atos, vamos aqui em Atos 4. Vamos ler aqui Atos 4. 4, o versículo 10 em diante, 10 até o 13. Diz assim: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que estes estão diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por pedra de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras, indulto, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Ô irmão, será que as pessoas têm reconhecido em nós a pessoa de Jesus? Eles reconheceram. Quando eles viram a ousadia deles. Quando eles viram que eles pregavam com autoridade, como Jesus. Porque 3 anos eles ficaram ali aprendendo com o mestre. E eles aprenderam de tal forma que a glória do Senhor transparecia através da vida deles. Através da vida deles, a glória do Senhor era manifesta, a presença do Senhor era manifesta. E eles reconheceram, olha para você ver, eles reconheceram. Por causa de quê? Estão vendo eles a ousadia de Pedro. A ousadia. Que eles eram homens iletrados. Então eles reconheceram que ele havia estado com Jesus. Porque o que ele falava era com a autoridade do Senhor Jesus. Uau, né? Que sejamos, né, uma resposta à causa de Cristo, como os discípulos. Mas para isso nós precisamos seguir os passos de Cristo. Eu falei aqui de 3 hábitos dele. Então, nós precisamos seguir esses passos. Nós precisamos seguir esses hábitos dele. Nós temos que tomar por costumes estarmos, né, no centro da vontade do Senhor. Copiando o Senhor, imitando o Senhor. Como Paulo fala que ele era imitador de Cristo. Por quê, irmãos? Porque aqui em Tiago, vamos lá em Tiago. Hoje eu estou lendo muito texto, né? Mas é Tiago, rapidinho aqui. Tiago 11. É porque eu acho que essa palavra... Ai, desculpa, não tem Tiago 1. É 1, né? Eu tô Tiago 11. Deixa eu ver se é 1. Acho que eu tenho costume de anotar. Isso, é 1. Tiago 1, do 22 ao 25, fala assim. Eu pus 2:1 ali. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, se você ouve a palavra e não pratica, olha que você é semelhante. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que se contempla ao espelho, o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai e logo se esquece como era. Ou seja, ele contempla no espelho e ele vê que ele precisa mudar. Há algumas coisas na vida dele que precisam ser mudadas. Que nós possamos contemplar no espelho. Nosso espelho é Cristo. Que nós possamos olhar e ver em nós, se nós estamos refletindo a glória dele. Ver o que nós precisamos mudar. Mas esse homem que ouve e não pratica, ele olha, fala assim, nossa, eu preciso mudar nisso. Mas ele vai embora e logo ele se esquece. Ele deixa para lá. A palavra não consegue penetrar na vida dele. A palavra não muda ele, de jeito nenhum.
Entra no ouvido e sai no outro. Mas aquele que pratica, irmãos, aquele que pratica é semelhante o quê? Uma árvore plantada, uma casa edificada sobre a rocha. É o que eu acabei de falar. Nós temos que ser edificados a partir da pedra de esquina. A pedra de esquina que é Cristo. Então, essa rocha, que é essa casa edificada, é o Senhor Jesus. Se nós estivermos edificado nele é seguindo o exemplo dele, é seguindo aquilo que ele fez, é seguindo os hábitos dele, é fazendo tudo aquilo. Lá em Ezequiel 47, ele fala de níveis de intimidade. Ele começa a falar de um rio. E nesse rio ele fala que as águas davam no tornozelos, primeiramente. Tornozelo fala, de irmãos, uma parte que você não faz esforço nenhum. Água no tornozelo, você anda tranquilamente, você não faz nenhum esforço. Mas depois ele fala sobre águas no joelho. Água no joelho, você talvez não vai conseguir mais enxergar o fundo. Então você vai precisar de confiança e de esforço. Aí você vai começar a fazer um esforço. E você vai precisar confiar, né? Para que o seu pé você não caia no buraco, não pise numa pedra, né? Porque você está andando dentro da água. E às vezes você não está enxergando o fundo. Porque as águas já estão no joelho. E aí, quando as águas chegam no lombo, irmãos, você terá que fazer mais um pouco de esforço. Aí nós precisamos o quê? Confiar mais. E andar o quê? No propósito do Senhor. Andar de acordo com aquilo que o Senhor nos ordena. Confiando no Senhor. Confiando que o Senhor vai à frente de nós. E que Ele direciona o nosso caminho. Porque essas águas já estão nos lombos. Você já não vai conseguir mais. Você vai ter que fazer um grande esforço. Mas a intimidade sua com o Senhor será muito maior. Muito maior. Mas nós devemos almejar ainda mais, irmãos. Mergulhar. E quando nós mergulhamos, nós somos levados totalmente pelo Espírito Santo a um nível de intimidade muito grande. Muito maior. Então nós temos que refletir. Que nível que nós estamos? Nós estamos no nível da água pelo tornozelo? Então é hora de passar de nível. É hora de você começar a andar com água pelo joelho. Depois dos joelhos, que as águas possam chegar nos lombos. Chegou no lombo, mergulhe. Mergulhe no rio de Deus. Mergulhe no Senhor. E eu tenho certeza que você vai ter uma grande experiência com o Senhor. E você vai ser muito fortalecido nele e na força do seu poder. Então que você não se esqueça. Siga os hábitos do Senhor. Ele ia lá na sinagoga para quê? Para ler a palavra. Ele ia lá para ler. Ele ia lá para estudar. Não que isso que ele não soubesse, ele sabia. Mas para nos dar o exemplo. Para nos mostrar que nós precisamos estar na casa do Senhor. Nós precisamos estar em comunhão com o Senhor. Nós precisamos estar em unidade com os irmãos. Segundo, nós precisamos estar sempre orando como Jesus orava. E quando acontecia em algumas situações, né, ele intensificava ainda mais as orações, como é lá no Getsêmani, como foi os 40 dias lá no deserto, como foi uma noite inteirinha ele passou orando para que escolhesse os seus discípulos. Porque como homem ele precisava disso. E nós temos que seguir o exemplo dele. E depois ele ensinava. Por que ele ensinava? Porque ele aprendeu. Então só pode ensinar quem aprende. Então nós temos que aprender com o Senhor. Nós temos que mergulhar no rio do Senhor. Nós temos que passar de fase. Ok? Que o Senhor continue abençoando a sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Amém?